Em relação à neonatologia, que aparentemente vai ser fundida entre o Hospital da Estefânia e a maternidade, Alfredo da Costa, concorda com este único serviço? É uma possibilidade, dado que estas duas instituições são próximas uma da outra, localmente, e estão integradas na mesma, inicialmente no mesmo centro hospitalar e agora na ULS. No Hospital de Dona Estefânia, a maternidade já não está em funcionamento há algum tempo e foi fundida e passou a ser só na maternidade do Dr. Alfredo da Costa. E, portanto, os bebés que nascem e que necessitam de apoio estarão centrados na Alfredo da Costa. A Estefânia receberia só bebés nascidos fora do hospital. Portanto, não é uma solução que comporta riscos? Não comporta riscos. Para esta fusão. Só comporta riscos se não for acautelado o número de postos de cuidados intensivos. Porque o que estamos a falar são os cuidados intensivos e intermédios do Hospital de Dona Estefânia, que serão fundidos com a maternidade Alfredo da Costa. E, portanto, é necessário assegurar. Eu não sei se está previsto ou não, portanto, vamos a falar sem ter números. Sim, ainda não temos detalhes sobre esta fusão. O número de capacidade de resposta em cuidados diferenciados de neonatologia, portanto, estamos a falar de cuidados intensivos neonatais, em que estes dois hospitais teriam são diferenciados, que possam ter a totalidade, seja do ponto de vista dos postos, correspondam a uma incubadora por bebê, sejam que se mantenham, porque estes hospitais que correspondiam, no fundo, às maternidades e aos de referência para bebés de risco, como sejam os grandes prematuros, e, portanto, tem que haver essa capacidade mantida, a capacidade mantida da instalação. Obviamente que facilita todo o processo da gestão de escalas, nomeadamente quer de médicos e dos neonatologistas com formação em neonatologia, quer dos enfermeiros também, porque a integração do enfermeiro em neonatologia leva no mínimo 6 meses. Portanto, estamos a falar de profissionais muito diferenciados. O certo é que tem-se vivido, de facto, tempos complicados no que toca à obstetrícia dentro da área da saúde. Que erros crassos se identifica na gestão de Ana Paula Martins em relação a tudo isto e aos mais recentes casos? Eu não gosto de apontar erros, propriamente. É algo que, agora, tem acontecido uma série de acontecimentos que não são bons, que são, obviamente, consequências de algum processo, de alguma desregulação e de acautelamento ou de previsão destes processos. Sabia-se que havia muito falta de recursos humanos, havia uma reforma em curso, pode-se ou não se concordar, mas que estava a meio, e quando foi parada, não houve uma alternativa sólida, o que significa que se criou um tempo, ou que está criada eu diria quase uma desregulação, desgovernação do ponto de vista daquilo que é a resposta às situações aos utentes. Há muitos utentes... Portanto, do seu ponto de vista, a situação está pior neste momento na saúde do que estava com o governo do PS? Nós, neste momento, vivemos um problema na saúde e dentro do Serviço Nacional de Saúde, que é para quem viveu durante toda a sua vida a própria desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, não é? Que corresponde à minha vida enquanto profissional, sim. Não passámos nunca por um período tão preocupante. Ou não tão... E talvez porque aquilo que eu sinto é que não há como não há uma esperança, isto é, não se percebe para onde é que vamos. Esse eu acho que é o problema. Muito também, quer dos profissionais, quer dos utentes. Portanto, Porquê que não pede, então, a demissão de Ana Paula Martins? Porquê que não acha que isso seria o melhor para, enfim, que o Ministério da Saúde pudesse encontrar esse rumo que, aparentemente, na sua ótica, não tem? O rumo não depende da Ministra só, não é?
Quer dizer, não resolveria o problema, é isso? Não sei se resolveria o problema, porque aquilo que está, e portanto, o que é que Mas não significa? está fragilizada demais para Eu penso que continuarem por as reformas que pretende? estes casos fragilizam qualquer pessoa que esteja à frente do Ministério da Saúde, não é? Nomeadamente porque há uma série de atenções focadas sobre o Ministério e, portanto, tudo o que acontece mal é como se fosse responsabilidade da Ministra. Nomeadamente este caso, que é a reorganização de serviços. Se há autonomia das ULS, se há um diretor executivo, essa é a parte da responsabilidade total. O que cabe à Ministra é ter uma política de saúde materno-infantil. E, neste momento, não se entende onde é que ela está. O que é que se está à espera? Porque se está a falar, e os casos que correram mal, nomeadamente nesta área, são fundamentalmente bebés a nascerem fora das maternidades, fora de uma área hospitalar. E houve também a morte de uma mãe e do seu bebê, no Amadora Sintra. E, portanto, estes casos são os casos mais emblemáticos, no sentido de que são notícias, são muitas vezes manchetes e cria muita instabilidade e insegurança, fundamentalmente, nas mulheres. E, portanto, tem que haver, ou melhor, eu penso que seria importante perceber qual é o plano. Não é, há um plano para reorganizar, por exemplo, a obstetrícia no que toca à margem sul do Tejo, certo, mas à Península de Setúbal. O problema isso não está... Isso parece que seria eficaz. Isso é importante, pronto, isso é importante. Ou seria também mas não chega. Arriscado colocar apenas uma única urgência a funcionar, ainda que de forma mais constante e mais previsível do que têm atualmente as grávidas da margem sul do Tejo? O que eu acho, quer dizer, que eu penso que sobre as grávidas não é só terem um sítio onde vão ter o seu bebê, mas é muito importante que as grávidas sejam acompanhadas. E neste momento há muitas grávidas, principalmente as que não têm médico de família, que não são acompanhadas e chegam ao segundo trimestre ou ao segundo semestre sem terem feito uma avaliação, sem saberem como é que se hão de proceder e aonde vão poder nascer. E é essa insegurança que eu acho que é mais preocupante e que é preciso encontrar uma resposta, porque é um grupo muito vulnerável, é um grupo de risco. E, portanto, se houver o acompanhamento, a situação de haver alguma concentração dos serviços fica acautelada porque as mulheres sabem e foram acompanhadas no centro de saúde e houve comunicação entre os centros de saúde e o sítio e o hospital e a maternidade e, portanto, isso dá segurança. Portanto, há que não pensar, não começar pelo telhado, é preciso começar pelas bases e as bases são o acompanhamento. Nos cuidados primários também. Vamos ainda, eu gostava de ouvir ainda também sobre a questão do inverno. Sabemos que a Ministra da Saúde já começou de resto um périplo pelos hospitais a propósito da sobrecarga que se espera inevitável, acontece todos os anos a propósito das infecções respiratórias. Há um plano também já definido. Que preocupações é que a Ana Jorge tem em relação ao inverno e o que é que poderia ser feito para evitar as imagens que vemos todos os anos de caos nos hospitais públicos? Muitas vezes as situações que acontecem no inverno não são as infecções respiratórias, mas o próprio frio desencadeia ou em doentes crónicos descompensa os doentes. As casas em Portugal são pouco aquecidas, não estão protegidas do frio e, de facto, tornam-se as pessoas mais velhas, com mais patologias, que quase todas elas são polipatologias e, portanto, têm a sua descompensação, provocada ou não por um síndrome viral ou gripal. E, obviamente, que a vacinação que está em curso ajuda muito a que os próprios infecções não aconteçam nas mais velhas. Pelo menos não com a gravidade e não com a gravidade. Por outro lado, era importante que as pessoas não fossem todas para os hospitais e para as salas de espera, porque o sítio então vão para onde? Têm que, primeiro, há muitas situações que não seriam necessárias ir na fase inicial e serem controladas em casa, com algum apoio domiciliário, que pode ser com médico ou sem médico, mas com profissionais de saúde, com enfermeiros, e, portanto, haver uma organização a nível dos cuidados da comunidade, quer dizer, de proximidade, em que pudesse haver equipas que dão suporte a estas pessoas para não terem necessidade de ir ao hospital. A grande maioria poderá ser atendida em centros de saúde
era importante que rapidamente e logo numa fase houvesse resposta acrescida nos centros de saúde, assim que se percebesse, porque isto é fácil de entender, qual é o fluxo dos doentes e a sua prevalência, o que está a acontecer e onde é que há mais, e poder haver respostas locais para que não fossem aos hospitais e que reduziriam a necessidade de internamento.